Gostaria que os irmãos imaginassem comigo uma criança e um adolescente. Mas não uma criança e um adolescente qualquer. Imaginem uma criança de 7 anos que é simultaneamente cega, surda e muda. Complicado, não é? Cego sozinho já é difícil. Surdo e mudo sozinho já é difícil. Mas cego, surdo e mudo fica bastante complicado. Agora imaginem a adolescente. É uma adolescente sem grandes condições de formação da sua família, órfã, de imigrantes pobres, que sofreu abusos e violência quando da sua infância. De tal maneira sofreu violência que praticamente perdeu a sua visão, precisou ser operada várias vezes e vai parar num orfanato, sem condições mínimas, um orfanato onde crianças pobres eram literalmente abandonadas de qualquer maneira. Talvez um bocadinho melhor que a outra, não é? Mas não há grandes expectativas para nenhuma delas. E se eu disser aos irmãos que nós podemos colocá-las juntas, acham que vai dar alguma coisa? A sociedade em que nós vivemos, irmãos, a cultura em que nós vivemos, valoriza excessivamente a beleza física, a juventude e a força juvenil. Aquilo que nós somos ensinados a idolatrar são corpos perfeitos e belos, capazes de coisas extraordinárias, e somos chamados a desprezar tudo aquilo que sai dos padrões de beleza estabelecida. A verdade é que os nossos modelos hoje, as nossas modelos e os nossos atletas famosos, em regra, não vou dizer que nenhum, mas em regra, não têm muito a oferecer além da sua imagem. Muitas vezes, quando se ouve falar estas pessoas, percebe-se que por trás daquela beleza e força juvenil existe muito pouco conteúdo, muito pouca coisa para acrescentar. Mas não interessa. Hoje em dia, a sociedade os idolatra, os jovens vivem para ser parecidos ou ficarem iguais a estes personagens, são capazes de copiar a sua roupa, a sua forma de estar, a sua linguagem, o seu cabelo, por mais estranho que seja, para ficar parecido com aquele ideal. Este visual é aquele que nos é apresentado. São os ídolos. E o que é que nós fazemos, irmãos? A maioria de nós não consegue chegar a estes padrões, ou apesar de ser jovem, não tem condições de ter este visual que o mundo apresenta, ou talvez porque os anos, no entretanto, já se passaram e algumas daquelas coisas que eram consideradas fundamentais nós já perdemos com os anos. Vamos aceitar o quê? Ficar no fim da bicha e apenas olhar lá para cima e dizer, olha, isto é que era muito bom. A Bíblia nos fala a respeito de um Deus que olha em primeiro lugar, e permitam-me, irmãos, se calhar não é só em primeiro, é em primeiro e em último lugar, para o coração, e olha para o conteúdo. Não está necessariamente interessado com a altura, com a força, com a beleza, com a capacidade, com a juventude. Ele olha as nossas intenções, ele olha a beleza, sim, da nossa alma. Ele preocupa-se com a força, sim, do nosso espírito. Ele nos ama como nós somos, mas quer que nós sejamos mais do que aquilo que somos hoje. E Ele quer nos dar tudo aquilo para o que Ele nos criou. Há uma história bíblica, talvez mais do que muitas, talvez várias histórias na Bíblia certamente serviriam para exemplificar isto, mas há uma muito bonita e que nos toca de forma particular que queríamos compartilhar com os irmãos. Abra a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 4, Antigo Testamento, segundo livro de Samuel, capítulo 4, e eu quero lhe apresentar este personagem. 2 Samuel 4 conta-nos a respeito de um príncipe. E o irmão e a irmã podem dizer, bem, começou bem, a história de um príncipe. Normalmente as histórias famosas começam assim, era uma vez, não é? Numa terra distante, um príncipe ou uma princesa, mas este príncipe tem aqui algo diferente.
2 Samuel 4, versículo 4 diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Israel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Imaginem a situação desta criança. Ele nasceu para ser príncipe. Ele era filho do primogênito do rei Saul. Saul tinha vários filhos, mas o seu primogênito era Jonatas, um jovem de grande valor, um príncipe guerreiro com honra e lealdade, e que estaria destinado a grandes coisas, pelo menos a substituir o seu pai. E ele tinha um filho chamado Mefibosete. E esta criança nasceu em berço de ouro, poderíamos dizer assim, pelo menos para as condições da época. Já nasceu numa família real, já nasceu num contexto vantajoso, já nasceu com a perspectiva de um dia poder ocupar o trono. Mas houve uma notícia e uma queda que mudaram drasticamente a sua situação. A notícia veio do campo de batalha de Jezreel e dava conta de que, na mesma batalha, os filisteus tinham derrotado os israelitas e tinham matado o seu avô e o seu pai. E a queda acontece logo a seguir. A sua ama, precipitadamente diante da notícia, talvez achando que os filisteus já estavam ali a chegar à porta, ou que alguém ia aproveitar a oportunidade para matar os descendentes do rei, toma na criança pequena e foge com ela. Mas na sua fuga cai. E nós podemos imaginar, irmãos, que queda terá sido esta. Porque a queda foi de tal maneira que ele ficou completamente aleijado, coxo de ambos os pés. Talvez tivesse a ver com as capacidades de recursos da época. Estamos a falar de um tempo onde não havia ortopedia e, portanto, uma queda teria que ser trabalhada pelos indireitas do tempo, não havendo gessos e outras coisas para facilitar. Talvez a queda nem fosse tão grave assim, mas o fato que fica estabelecido é este: um dia príncipe herdeiro, no dia seguinte um aleijado sem condições. Agora pensem em como poderia crescer este jovem. Mefibosete vive numa época em que os homens são medidos pela sua capacidade de manejar a espada e a lança. Os homens são medidos pela força dos seus braços, pela sua capacidade de trabalho. É aí que se avalia. Principalmente os príncipes eram medidos pela sua força de liderança, pela capacidade de projetar uma imagem que impunha respeito e que arrastava os homens consigo. É isso que nós vemos na história destes reis. É o caso, por exemplo, de Absalão, filho de Davi. Lembram-se da história, irmãos? Toda a gente ia atrás de Absalão porque era alto, bonito, forte e inteligente e tinha uma grande cabeleira. Pois é, irmãos, alguns invejam muito Absalão. Mas este príncipe não era assim. Este príncipe que tinha perdido a sua linhagem real, porque agora o rei no trono era outro, era um jovem aleijado de ambos os pés. E numa época em que os homens se valorizavam pela força do seu braço e pela liderança que impunham, ele nem sequer era capaz de ficar em pé sozinho. Precisava que o ajudassem para se deslocar. Mas acompanhem comigo a história e veja o que vai acontecer na história deste jovem tão especial, avançando nas vossas Bíblias até o capítulo 9. E vejam o que a história nos conta no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Diz assim: E disse Davi o rei: Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há mais algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou-o da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: Eis-me aqui, teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas,
porque de certo ousarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás mão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-eis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequenino, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Acho interessante, irmãos, como o autor do texto tem que dizer 3 vezes em 13 versículos que ele era coxo de ambos os pés. Parece que ele quer frisar a dificuldade física de Mefibosete. Mas que história maravilhosa, irmãos. Porque nela Davi se confirma como o homem segundo o coração de Deus e dá-nos um exemplo da ação divina. Vamos olhar para esta história, irmãos. Pensem comigo. Em primeiro lugar, a iniciativa é do rei. É o rei que toma a iniciativa, irmãos. É o rei que toma a decisão. Mefibosete está escondido numa casa pouco visível. O que ele deseja, essencialmente, é passar despercebido. Ao longo da sua vida, ele, depois de ter sofrido aquela situação, não somente sofre a dor de ser um aleijado, sofre a dor da exclusão social, mas também sofre porque a sua família foi destruída. E deixando de ser aqueles que ocupavam o trono, passaram a ser os grandes inimigos de Davi, a serem derrotados. Ele vive com medo de que alguém o mate. E possivelmente, na sua infância, à medida que se desenvolve e cresce, e que se mostra a sua incapacidade para fazer qualquer coisa, algumas pessoas devem ter-lhe dito várias vezes: epá, tu não vales nada, hein? És pior que um cão morto. Porque é exatamente esta a expressão que ele vai usar quando vai à presença de Davi. Uma criança naturalmente não pensaria de si mesmo desta maneira, se alguém não lhe dissesse. Este jovem não tinha qualquer possibilidade de chegar ao rei. É o rei que toma a iniciativa de buscá-lo. É o rei que manda descobrir se existe alguém. É o rei que manda que ele seja trazido de onde estava. É o rei que, em primeiro lugar, determina a mudança da situação. É o rei que assume os gastos e os custos de tudo o que vai mudar. É o rei que busca e reabilita. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina desde o princípio que no princípio, Deus. É assim que a Bíblia começa. No princípio, Deus. Nós às vezes achamos que algumas iniciativas são nossas, irmãos. Paulo dizia aos crentes a quem escrevia que o Senhor atua em nós tanto o querer quanto o efetuar. É Deus que move os nossos corações, precisamos é ser sensíveis à sua ação. É Deus que toma a iniciativa, nós não tínhamos como nos salvar. Foi Deus que tomou a iniciativa de nos salvar. Não tínhamos como mudar a nossa situação, foi Deus que decidiu mudar a nossa situação. Ele toma a iniciativa, Ele nos procura, Ele nos busca, porque nós não merecemos, como Mefibosete não merecia. Mas foi o Senhor que nos buscou, foi o Senhor que nos reabilitou. O seu amor e a sua graça nos ergueu. O rei não se interessa minimamente com a limitação de Mefibosete. Repararam, irmãos? O rei não está interessado se Mefibosete é um homem de 2 metros de altura, forte, capaz de servi-lo, ou se é um incapacitado que não consegue ficar de pé. Ele não está preocupado com a dignidade de Mefibosete para lhe conceder um perdão real. Ele não faz um inquérito à situação de Mefibosete para conversar com ele e verificar. Há algo que está no coração do rei. O rei age em relação a Mefibosete por amor a outro. Repararam, irmãos? Davi reabilita Mefibosete não por Mefibosete em si, em primeiro lugar, porque o rei nem sequer sabia quem ele era, nem sequer sabia que ele existia.
Davi reabilita Mefibosete por amor a Jónatas, porque tinha sido o seu melhor amigo. Tinha sido o amigo do coração. Tinha sido o companheiro de batalha. Tinha sido aquele com quem ele tinha feito um juramento de vida. Porque eles juraram entre si: aquele que de nós ficar vai tomar conta da família do outro. É por amor a Jónatas que Mefibosete é restabelecido. O perdão lhe vem e a reabilitação por amor a outro. Irmãos, nós fomos restabelecidos em primeiro lugar, não por aquilo que nós somos, porque não merecíamos, mas recebemos a reabilitação por amor a outro, por amor a Jesus. Foi Jesus que ganhou a cruz. Foi Ele que foi lá e sofreu pelos nossos pecados. Foi Ele que ganhou a nossa salvação. Foi Ele que trouxe dignidade àquilo que nós não tínhamos. Foi Ele que nos propôs esta mudança. E é quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, a dignidade de Jesus, a honra de Jesus, recebemos o amor de Deus através de Cristo. Mas através de Cristo este amor chega a nós. Assim como através de Jónatas, o amor de Davi chegou até Mefibosete. O Senhor nos reabilita por amor a Jesus e a sua obra na cruz. E não em primeiro lugar por amor a nós, mas o seu amor se manifestou desta maneira. E porque Ele nos amou em Cristo, nós então somos reabilitados. E o amor que Ele tem através de Jesus e que chega a nós também se torna grande nas nossas vidas. E por isso nós podemos cantar como cantamos, que o Senhor nos ama e nada nos separará do seu amor. É tão bonito, irmãos, ver quando este homem chega à presença do rei. E ele está com medo, pensando que Davi mandou chamá-lo para o matar de forma bem visível, para que toda a gente saiba, extinguir definitivamente a família de Saul. E ele prostra-se com o seu rosto em terra. E os irmãos veem qual é a primeira coisa que acontece quando Davi lhe dirige a palavra? Mefibosete. Oh, irmãos, é tão bonito. Ele era rei. Tinha sofrido muito para chegar ao trono. Tinha passado por situações tão desagradáveis. O avô deste Mefibosete tinha tornado a vida de Davi um inferno. Tinha-o perseguido por desertos, por montanhas e vales, em terras estrangeiras. Tinha tornado a vida de Davi quase insuportável. Ele tinha que andar com as suas esposas e os seus filhos correndo de um lado para o outro em constante risco. Mas nesta hora, a primeira palavra que sai dos lábios do rei para com este jovem é: Mefibosete. Estou a falar contigo, mas eu sei quem tu és. Eu conheço o teu nome. Meus irmãos, quando o Senhor chega a nós, o seu amor nos alcança porque Ele sabe quem nós somos e nos conhece pelo nome. E este é o consolo maior que nós temos, independente de qualquer outra coisa. Um dia, chegar à presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e poder ouvir aquele que deu a sua vida por nós. Este amor que não cabe dentro do mundo onde nós estamos. Pronunciar o seu nome. Chamá-lo pelo seu nome. É isso que nos aguarda, irmãos, pela fé que temos em Jesus. Não há nada que Mefibosete possa fazer, a não ser reconhecer que não é merecedor. Ali prostrado diante do rei, ele realmente declara: eu não tenho nenhum valor. Mas apesar disso, o rei o alça e o coloca na sua própria mesa. Os irmãos percebem o que é isto? As mesas naquele tempo não eram como as nossas, em que podemos nos sentar e esconder os nossos pezinhos por baixo. Eram mesas em que as pessoas se reclinavam em divãs e os pés estavam sempre à mostra. Cada vez que as pessoas chegavam à mesa de Davi, elas olhavam para os pés atrofiados deste jovem. E não devia ser uma cena agradável, mas o rei não está interessado, irmãos. Os irmãos percebem a graça disto? Percebem o favor que aqui está? O cuidado deste rei? O amor deste coração? Não é por acaso que ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. O Senhor, apesar das nossas limitações, Ele nos reabilita e nos faz sentar à sua mesa. Nós que éramos pecadores e tínhamos-nos feito seus inimigos. O rei devolve a Jónatas tudo aquilo que tinha sido do seu avô e do seu pai.
Ele chama o servo, o mordomo, e diz assim: as terras todas, todas as propriedades, os animais, tudo aquilo que pertencia a Saul e a Jonatas, volta para esta casa e pertencem a Mefibosete, que é o herdeiro. Tu vais tomar conta de tudo e vais prestar contas a Mefibosete, para que ele possa voltar a ter a riqueza que lhe era devida quando ele nasceu. Mas atenção, mas ele vai comer aqui na minha casa, vai comer da minha mesa. Aquilo que ele come é minha responsabilidade. Ele vai estar sempre à mesa do rei. Oh, meus irmãos, o Senhor nos devolve em Cristo tudo aquilo que o inimigo quis tirar na sua maldade. E foi muita coisa. A paz, a satisfação, a alegria, a certeza de andar com Deus, a comunhão de poder estar com o Senhor que nos criou, a capacidade de ser bênção nesta vida. Tantas coisas o inimigo nos roubou. Mas o Senhor nos devolve todas estas coisas em Cristo. Nós só precisamos é pegar nelas novamente e dizer: Senhor, obrigado, porque Tu ganhaste novamente para mim aquilo que tinha sido perdido. Temos aqui um exemplo extraordinário de como o amor de Deus age para o nosso bem e nos eleva acima daquilo que o mundo julga ou que o mundo vê. Mefibosete, naquele tempo, não seria muito apreciado. No nosso também não. Mas o rei o colocou à mesa dos príncipes. E é isso que o Senhor faz conosco. Helen Keller nasceu em 1880 de uma família de classe média nos Estados Unidos da América, e os seus primeiros anos foram anos de alguma felicidade com a família. Mas quando ela era ainda uma criança de apenas 19 meses, houve um surto de escarlatina na sua região e ela ficou doente. E durante cerca de 3 semanas, ela esteve com uma febre muito alta entre a vida e a morte. Os recursos naquele tempo eram muito pequenos, não havia os antibióticos que nós temos hoje em dia para o tratamento. Ela sobreviveu, mas ao fim daquelas 3 semanas, quando a febre baixou, os médicos constataram que Helen Keller tinha ficado cega e tinha ficado surda. E aqueles pais agora tinham em mãos uma criança com a qual não sabiam lidar. Helen começou a se desenvolver como qualquer criança normal daquele tempo, mas como não conseguia ver e não conseguia ouvir, tornou-se uma criança irritadiça, sem qualquer tipo de controle. Os seus pais, e particularmente a sua mãe, na ansiedade que tinham de protegê-la de qualquer dificuldade, imagina, nós protegemos os nossos filhos com todo o cuidado. Quando eles são sãos, imagina ter um filho que é cego e que é surdo. Não havia nada que os pais não fizessem, sempre ao lado, e tornou-se um verdadeiro animalzinho, sem qualquer tipo de controle. A superproteção que lhe foi dada fez com que os seus pais perdessem total controle sobre aquela criança. Já desesperados, eles procuraram quem poderia lhe servir de professora. Contactaram uma escola de formação de professores nesta área e contrataram uma jovem chamada Anne Sullivan. Anne Sullivan era filha de imigrantes irlandeses. Ela ficara órfã de mãe muito cedo. E o seu pai era um alcoólatra, que era um homem muito violento, que abusava dos seus filhos e maltratava ela e o seu irmão, batia-lhes frequentemente e tanto lhe bateu na cabeça que ela desenvolveu uma doença dos olhos e praticamente ficou cega. Quando a sua mãe finalmente faleceu, o seu pai não quis mais tomar conta dos filhos, então levou-os e os abandonou num orfanato miserável para que ali morressem, e realmente, ao fim de 1 mês e meio, o seu irmão faleceu. Ali, aquela menina foi identificada com o seu problema. O diretor daquela instituição tentou a ajuda com a medicina e ela sofreu algumas intervenções cirúrgicas que permitiram recuperar uma parte da vista. Mas o grande anseio de Anne, apesar das suas limitações, era estudar, mas órfã, sem recursos. No fim do século XIX, início do século XX, o que é que ela podia fazer? Um dia um diretor da região, um diretor de saúde da região foi visitar as instalações e aquela adolescentezinha se agarrou àquele homem e lhe implorando enquanto chorava: por favor, eu queria tanto estudar. Ela foi então enviada para uma instituição chamada Instituto Perkins, que treinava cegos e que também treinava pessoas para ajudarem cegos a se adaptarem à vida.
E foi assim que Anne Sullivan fez o seu curso, e quando o terminou, ela foi enviada para este grande desafio. Uma órfã com uma história destas, para tomar conta de uma criança de 7 anos que era cega, surda e muda. E eu diria outra vez aos irmãos, e o que é que podemos fazer de uma história destas? E que possibilidades há numa história destas? Talvez nós desistíssemos ao fim da primeira semana, tão difícil era. Anne Sullivan encontrou a sua força em Deus. Foi através da oração que ela pediu a Deus que lhe desse capacidade de desenvolver técnicas para tratar de uma situação que era tão difícil. E ela foi desenvolvendo algumas técnicas especiais para tratar especificamente com Helen Keller. E essas técnicas vieram a se tornar um modelo do padrão de tratamento de pessoas cegas e surdas. Por causa da sua ajuda, Helen Keller conseguiu realmente vencer aquela dificuldade inicial. E começou a descobrir que podia se relacionar com o mundo, inicialmente apenas através do seu tato. Descobriu que havia uma relação entre as coisas e as palavras. E lentamente, esta criança isolada do mundo começou outra vez a fazer contato. Desenvolveu uma capacidade extraordinária de ler aquilo que as pessoas falavam, colocando os seus dedos sobre os lábios de alguém. Mas ela não apenas aprendeu a se comunicar assim, irmãos. Ela se desenvolveu de tal maneira que completou o curso primário, terminou a escola secundária e entrou na faculdade. Irmãos, estamos a falar do início do século XX, onde uma mulher comum já teria imensa dificuldade em fazer um curso superior. Com apenas 24 anos, Helen Keller formou-se em filosofia. Não é propriamente um curso fácil. Ela aprendeu, irmãos, a emitir sons com a sua garganta. E aos poucos ela foi aprendendo a falar, apesar de ser surda. Ela nunca falou de tal maneira que se pudesse perceber 100% o que ela dizia, porque ela não ouvia o que falava, então ela falava com uma voz muito aguda, irritante, cansativa. Mas o fato é que ela aprendeu a falar, e além de falar a sua língua, a língua dos seus pais, ela aprendeu a falar fluentemente francês, latim e alemão. Irmãos, esta jovem falava inglês, francês, latim e alemão. Era cega e era surda. Helen Keller tornou-se numa conferencista mundial, que recebeu prémios e galardões em muitos países e se tornou um dos grandes exemplos da história da superação na história moderna conhecida. Alguns dos pensamentos que ela deixou. As melhores e mais belas coisas do mundo não podem ser vistas nem tocadas, mas o coração as sente. Quando uma porta da felicidade se fecha, outra se abre. Mas costumamos ficar olhando tanto tempo para a que se fechou, que não vemos a que se abriu. A ciência poderá ter encontrado a cura para a maioria dos males, mas não achou ainda o remédio para o pior de todos eles: a apatia dos seres humanos. Muitas pessoas têm a ideia errada do que constitui a felicidade verdadeira. Ela não é alcançada através da autossatisfação, mas através da fidelidade a um propósito digno. Helen tinha cicatrizes marcantes. Mefibosete tinha cicatrizes marcantes. De certo modo podemos dizer, irmãos, que todos nós temos cicatrizes físicas, psicológicas, espirituais, mas elas não precisam marcar a nossa vida e nem definir quem nós somos. Nós podemos e devemos permitir que a graça e o amor do Senhor que vem através de Jesus nos elevem acima disto tudo, nos capacitem a ser mais e melhor do que aquilo que nós poderíamos ser sozinhos. O Senhor nunca deixa de fazer a sua parte. Como Davi, Ele nos chama a uma audiência real diante do trono. Como Davi, Ele nos oferece gratuitamente o seu amor e um lugar à sua mesa. Ele nunca deixa de fazer a sua parte, mas Ele nunca vai fazer a nossa. Vamos deixar de lado, irmãos, as tristezas pelas marcas do passado. Vamos permitir que o Senhor derrame o seu bálsamo de consolo, de ânimo, de coragem, sobre as marcas e as cicatrizes que nós possamos ter.
Não vamos permitir que aquilo que o mundo declara a nosso respeito, baseado nos seus princípios que são contrários à palavra de Deus, marque aquilo que nós somos. Vamos ser o que podemos ser na graça do nosso Deus. Vamos louvar pelo seu perdão. Vamos exaltá-lo pela sua graça. Vamos agradecer porque Ele quer que nós estejamos numa senda de vitória. E com Ele, nós podemos ser mais do que vencedores. Que a palavra do Senhor possa consolar e confortar os nossos corações e que nele nós possamos encontrar a força que precisamos.